Olá pessoal, eu me chamo Elton Silva e juntamente com Marcelo Lima estaremos aqui ministrando nossa primeira aula de vetores da disciplina de algoritmos do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Nessa primeira aula, vamos estudar um pouco sobre a estrutura de um vetor e em que situações deveremos utilizá-lo, e ver também a sua estrutura no Visual G, de como trabalhar a sintaxe dele no Visual G. Então vamos ver como preencher e acessar também o vetor. Vetores são estruturas que permitem um agrupamento de várias informações dentro de uma mesma variável. Como assim? Um vetor é uma variável que recebe várias informações, vários valores dentro dele. Nesse tipo de estrutura, os valores armazenados devem pertencer ao mesmo tipo. Então, você tem um vetor, no caso uma variável, que dentro dela será armazenado valores, diferentes valores, onde esses valores deverão pertencer ao mesmo tipo, como inteiro, real, lógico ou caractere. Mais na frente veremos um pouco mais sobre os tipos dessa estrutura. Um vetor é um arranjo de elementos armazenados na memória principal, um após o outro, todos com o mesmo nome. São estruturas lineares e estáticas. Então, vemos aqui um vetor com 10 valores: 7, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 12, 8 e 9. Representando esse vetor numa estrutura, ele é basicamente dessa forma. Você tem uma caixa que é dividida em 10 blocos, onde cada bloco é armazenado um valor desse vetor. Vamos fazer uma breve analogia aqui. Imagine uma caixa na qual você pode dar um nome que lhe achar conveniente e guardar o conteúdo que desejar. Então, um daqueles blocos do último slide está representado aqui como essa caixa, onde você poderá adicionar o conteúdo que quiser, lhe atribuir um nome e um tipo. Esse tipo poderá ser caractere, do tipo lógico, inteiro ou real. O valor dentro da caixa poderá ser alterado de acordo com a execução do seu algoritmo. Então, durante a execução do seu código, do seu algoritmo, você poderá trabalhar o conteúdo dentro da caixa. Poderá alterá-lo de acordo com o código da aplicação. Temos aqui uma problemática. Vamos imaginar uma turma com 50 alunos, onde você precisará fazer a média anual desses alunos. Então você tem os 4 bimestres e precisará coletar as 4 notas de cada aluno e fazer a média delas. Então, se não formos utilizar vetores, teremos que declarar as 4 notas, o nome de cada aluno e a média de cada um. Então isso aqui lhe custaria um bom tempo, e a informática, o algoritmo, a programação não veio para perder tempo com esse tipo de problema, e sim automatizar cada vez mais. Então o problema começa quando precisa declarar várias variáveis para atender a um fim. Então, como exemplo, seria quase que impossível você estar declarando o nome dos 50 alunos e a média desses 50. Então, o problema seria receber o nome das 4 notas de 50 alunos de uma escola e depois listar o nome de cada aluno, junto com a média. Então, fazer esse programa funcionar sem usar o vetor, sem usar vetores, fazia você perder um bom tempo para fazer essa aplicação. Em casos como esse, é que é útil a utilização da estrutura de dados conhecida como vetor. O vetor é uma espécie de caixa com várias divisórias para armazenar coisas, no caso dados. É uma variável que pode armazenar vários valores,
como eu já havia dito. Os vetores são definidos pelo tipo de dados que eles devem armazenar e a quantidade de posições. Então, como a gente viu no exemplo anterior, o vetor ele é uma caixa onde se pode armazenar dados em diversas posições. Um exemplo é um vetor de 8 posições para armazenar números reais, outro vetor de 40 posições para armazenar caracteres, nomes, por exemplo. Os vetores são estruturas homogêneas. Exemplo, um vetor de inteiro só armazena dados do tipo inteiro. Então, você tem um determinado vetor do tipo caracteres, por exemplo, e nele você só poderá armazenar dados do tipo caracteres. E assim com inteiro, real e lógico. Então aqui vamos ver agora a sintaxe no Visual G. O Visual G que é o nosso aplicativo, o nosso programa, que a plataforma que iremos utilizar nossos algoritmos aqui. A declaração ela ficaria da seguinte forma: o nome da variável, dois pontos, a palavra vetor, e entre colchetes a posição inicial e a posição final, e dois pontos entre eles. E o tipo do nosso vetor. Então vamos ver um exemplo aqui na prática. Temos aqui o nosso vetor nome alunos, vetor, a palavra vetor, e entre colchetes aqui, ele é um vetor de 50 posições. É um vetor que vai da posição 1 até a 50. E é do tipo caractere. Aqui temos outro vetor, média alunos. É um vetor também de 50 posições, do tipo real. Preenchendo e acessando um vetor. As posições dos vetores são identificadas por índices. Um vetor de 10 posições, por exemplo, pode ser representado da seguinte forma. Então, aqui temos um vetor de 10 posições que está representado com os índices de 1 a 10. Então, é sempre importante você organizar os seus vetores de forma que você consiga identificá-lo durante seu código com os índices, com as posições de cada das posições do seu vetor. Então, durante o código você poderá estar preenchendo e acessando determinada posição, acessando o seu índice. Então, no caso aqui, o índice da posição 6 é 6. Então, caso você queira preencher ou acessar a posição 6, desculpa, você terá que usar o índice 6. Como atribuir valores ao seu vetor a determinada posição? Então, a atribuição ela segue da seguinte forma: o nome da variável, no caso o nome do seu vetor, entre colchetes a posição, no caso o índice lá da posição que você quer alterar, quer inserir o valor, a setinha de igual, né, do Visual G que a gente utiliza, e o valor. E também podemos utilizar de outra forma, que é o nome da variável, o nome do vetor, entre colchetes a posição, dois pontos igual o valor dessa que você quer armazenar nessa posição. Então, aqui um exemplo, o vetor nome alunos, então o vetor de 50 posições, do tipo caractere, e o vetor média alunos, também de 50 posições, do tipo real. Então aqui, nome alunos entre colchetes 1 está representando que você quer inserir o valor Pedro dentro da posição 1 do seu vetor nome alunos. Então aqui também o nome Joana. Então nome alunos 3, dois pontos igual Joana. Então você está armazenando o valor Joana dentro da posição 3 do seu vetor nome alunos. Da mesma forma aqui com média alunos, na posição 1 está sendo armazenado o valor 8.5. Preenchendo o vetor de outra forma agora, que é solicitando ao usuário que digite os valores de cada posição. Então, estou usando aqui outro exemplo, que é um vetor números,
Esse é um vetor de 5 posições, vai de 1 a 5, do tipo inteiro. Então, vamos solicitar ao usuário que digite um valor para a primeira posição do vetor. Então, escreva, entre parênteses, aspas, digite um valor para a posição 1 do vetor. Leia números entre colchetes 1. Então, por que a gente usou essa sintaxe aqui? Números entre colchetes 1 está representando a primeira posição do vetor números. Então, assim que o usuário digitar esse valor, ele vai ser armazenado na posição 1 do seu vetor números. E assim sucessivamente com as outras posições que eu estou declarando aqui. Então, digito o valor para a posição 2, leia números 2, assim para 3, 4 e 5. Então, dessa forma, o usuário, assim que executado o seu algoritmo, o usuário irá escolher o valor de cada posição desse seu vetor aqui. Vamos aqui a outro exemplo de preenchimento de vetor, que é utilizando um laço de repetição para facilitar no preenchimento dos seus dados. Então, temos aqui o nosso vetor números, é um vetor que vai de 1 a 10, 10 posições do tipo inteiro. Foi declarada essa variável i para se auxiliar no nosso laço de repetição que vamos fazer aqui. Então, como funciona aqui esse preenchimento? Foi feito aqui um para i de 1 até 10, faça, escreva, digite um valor para ser adicionado ao vetor. Aí leia números i. Então, o que quer dizer isso aqui? Esse laço de repetição irá começar na posição 1. Então, vai ser solicitado ao usuário: digite um valor para ser adicionado ao vetor. O usuário vai digitar lá um valor qualquer. Esse valor vai ser armazenado na posição 1, que a gente colocou aqui, leia números i. Então, i nesse momento, na primeira execução, vai ser 1, igual a 1. Então, ele vai armazenar esse valor digitado pelo usuário na posição 1. Em seguida, ele volta para o laço e esse i agora vai ser igual a 2. Então, vai solicitar ao usuário: digite um valor para ser adicionado ao vetor. O usuário vai digitar e esse valor vai ser armazenado agora na posição 2. E assim sucessivamente, até chegar no valor de i igual a 10, que aí ele vai solicitar ao usuário: digite um valor para ser adicionado ao vetor, vai ler o valor na posição 10 e vai parar. Então, dessa forma, você vai estar facilitando o seu trabalho de preencher o vetor e está sempre solicitando aqui ao usuário, seja de quantas posições for o seu vetor. Você faz o laço e ele vai solicitar ao usuário cada posição. Vamos ver aqui agora como exibir o conteúdo de um vetor. Então, imagine que seu vetor ele já foi construído, você já coletou os dados de armazenar em cada posição e agora você quer imprimir ele na tela. Então, você poderá fazer da seguinte forma: escreva, aí, o valor que está na posição 1 é, aqui eu fechei as aspas aqui é só do texto que você vai colocar para melhorar a exibição do seu conteúdo. Então eu coloquei aqui: o valor que está na posição 1 é, dois pontos, aí fechei aspas, vírgula, números 1, que aqui seria a variável. Essa variável é o que? É o valor que está dentro da posição 1 do seu vetor números. E assim você vai estar declarando, imprimindo aqui o valor de todas as posições do seu vetor. Então, da mesma forma aqui no 2, o valor que está na posição 2 é, aí vírgula, e você coloca a variável aqui que representa a posição 2 do seu vetor, que seria números entre colchetes 2. Como a gente utilizou o laço de repetição para preencher o nosso vetor, a gente também pode estar utilizando para exibi-lo. Então, a gente pode estar utilizando aqui um para, que é para imprimir imprimir na tela todos os valores do seu vetor. Então, aqui eu coloquei só o exemplo aqui, eu coloquei só a parte só o para mesmo.
Lembrando que a variável i tem que estar declarada para você poder estar utilizando. Então, para i de 1 até 5, faça escreval para ele ficar pulando de linha. O valor que está na posição, aí eu botei entre aspas, vírgula i. Lembrando que nessa função, nessa sintaxe aqui do escreva, você sempre separa por vírgulas as variáveis, né? Então, o valor que está na posição seria uma variável, por exemplo, aí vírgula i aqui seria a posição que está no momento do laço. Coloquei aqui outro texto, e vírgula, números i. Números i seria a variável que está no laço no momento. Então, números i no primeiro momento seria 1. Então, números 1, ele vai imprimir o valor que está na posição 1 do seu vetor números. Em seguida, ele volta para o laço e vai para a posição 2 e vai imprimir aqui o valor que está na posição 2 números 2. Então ele vai imprimir o valor armazenado na posição 2 do seu vetor. E assim ele vai fazer até o 5. Então, dessa forma você estaria também economizando espaço aí no seu código e estaria facilitando a execução dele. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula de vetores. Essa primeira aula foi um pouco mais teórica mesmo. Na nossa próxima aula vamos trabalhar na prática com o Visual G. Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato por e-mail comigo, Elton, ou então com o Marcelo. E é isso aí, um forte abraço a todos.